Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar no terceiro volume de Rustem. A sequência é Mateus, capítulo 18, versículo de 18 a 20, e fala sobre o poder de ligar e desligar dado por Jesus aos apóstolos. Sua presença onde 2 ou 3 pessoas se acharem reunidas em seu nome. Essa passagem de Mateus, nós já vamos fazer a leitura já com uma tradução mais adaptada. Amém vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Novamente vos digo, que se 2 de vós estiverem de acordo a respeito de qualquer coisa, ou em termos de tudo, que pedirem, lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Muito bem, essa passagem, que é exclusiva do Evangelho de Mateus, ela fala de uma autoridade que é dada à igreja, à comunidade em si, para disciplinar, para orientar. E fala de uma coisa muito bonita, que é quando se está unido, misticamente, se tem a presença de Jesus. E ela diz que quando ou 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estará presente. Ainda diz mais ainda, diz que, em termos de verdade, né, a palavra no original é amém. Amém, novamente, quer dizer, mais uma vez eu digo, amém, verdade. Que se 2 de vós estiverem de acordo a respeito de qualquer coisa, e esse qualquer coisa a gente pode substituir por tudo, porque Deus se interessa por tudo, que pedirem lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então é a reunião do acordo, 2 reunidos, e quando eles estiverem em acordo com 2 coisas, com 2 pensamentos, e quando tiver acordo com um pensamento, com uma ideia, e seja lá que ideia for, aí a colocação de tudo, o Pai vai se interessar e vai conceder. Logo, os próprios exemplos dados por Jesus, quando ele fala, quando 2 pessoas estiverem de acordo, será feito ou será concedido. E na frase abaixo, quando 2 ou 3 estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei no meio dela. A própria ideia da montagem da frase fala em minoria. Olha, vamos prestar atenção. Quando 2 pessoas estiverem de acordo com uma ideia, com qualquer tema, e pedir isso, será concedido. Depois, quando 2 ou 3, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidas em meu nome, quer dizer, na vibração dele, eu estarei no meio delas.
Porque a palavra nome não é o nome de Jesus, porque você pode se reunir no nome de Jesus e não levar muita fé no nome dele. Ou reunir no nome de Jesus para uma vingança, por exemplo, uma perseguição a inimigos, né? Na Idade Média se reunia em nome de Jesus para matar muçulmano, não é isso? Na Idade Média se reunia em nome de Jesus para fazer a Inquisição. Então nós temos que interpretar que nome, no nome dele, o que é o nome dele? A palavra nome quer dizer manifestação externa da essência interna. Ele age externamente segundo a sua força interior. Aquilo que ele é interiormente é que faz ele proceder daquela forma. Quer dizer, ele age segundo a sua capacidade interior. Logo, o nome é essa vibração interior, é essa capacidade interior, é essa força interior. Quando você está unido nesta força crística, nessa força de Jesus, duas pessoas unidas, ali ele vai estar no meio dela. Mas esse é o tema, e é só isso. Não temos mais nada para falar. Poderíamos terminar a palestra aqui. Porque não tem nenhuma discussão assim mais profunda nessas frases que nós acabamos de ler. A única coisa que nos leva a pensar é que se tiverem duas pessoas reunidas na vibração de Jesus, ele vai estar presente. Depois, se duas pessoas concordarem com uma ideia, será concedido. E pedir, será concedido. E onde que está estranho isso? Porque nós já estamos em algumas reuniões e começamos há umas 8 ou 9 reuniões atrás, quando nós falávamos da parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo abandonou tudo, deixou a casa paterna, largou tudo, né? Foi para uma terra estranha, passou por uma fome, por uma miséria lá muito grande, pela ditadura de um chefe poderoso e agressivo. E ele, quando ficou no fundo do poço, podemos dizer assim, numa situação de dor, de angústia, sem saída, porque não tinha nem a vagem dos porcos para comer, aí ele entra em si. E aí começamos e diz, vou para o meu pai. Quer dizer, entrar em si em termos de buscar o pai. Aí passamos vários temas estudando isso. Vários temas com foco no entrar em si. E nas nossas últimas palestras, então, o foco foi totalmente nesse ponto. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Ainda diz mais, se alguém te disser, ei lá acolá, não vá, não crede, não coloque a sua energia para ir atrás de nada fora de você. Porque ele não vem com aparência visível. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Foi visto também que esse reino de Deus pode ser interpretado, e Jesus interpreta, como o estado de maturidade da humanidade, em que o homem chega à sua plenitude de humanidade. Quando ele é filho do homem, quer dizer, quando ele é o fruto dessa árvore da humanidade, que ele chega à sua condição mais madura, é o estado em que ele é só homem, que não tem nada de animal, 100% homem, 0% animal. E que a gente costuma dizer, quando o sujeito só pratica o bem, a gente fala, nossa, fulano é tão humano, tão generoso, tão humano aí, o filho do homem no sentido de praticar o bem. Quando ele chega a esse estágio, ele tem um encontro divino consigo mesmo. Ele se transforma na estatura de filho de Deus. Logo, de filho de alguma coisa, esse alguma coisa traz a qualidade do filho. Então ele passa a ser um filho, um ser divino, em que ele chega a tal do dia do filho do homem. A palavra dia, no sentido de claridade. Tudo fica claro na sua mente. Tudo fica luminoso na sua mente. Ele compreende tudo.
de um ponto ao outro, como um relâmpago que brilha, e ele brilha de um ponto ao outro, ilumina todo o céu. Assim também a mente desse ser que chegou a esta maturidade, a esse encontro divino dentro dele mesmo, ele terá em si mesmo, dentro dele, toda esta luz, esse esclarecimento, esta compreensão. E a luz não só para compreender as coisas certas, mas inclusive ver as coisas erradas e poder fazer uma ação para consertar. Porque o exemplo que nós dávamos é que se essa sala que estiver toda escura e a gente tiver de procurar um livro, a gente vai esbarrar em tudo, etc. Não vamos saber encontrar, vamos ter dificuldade para achar o livro. Quando vem o dia, né, quer dizer, quando vem a luz, as coisas continuam nos lugares errados. Só que você vê, você visualiza, você compreende. Então essa compreensão, essa luminosidade, essa gnose, é um estado mental, que é esse nirvana, né, que te dá paz, tranquilidade, porque você sabe onde estão as coisas certas e você vai para as coisas certas. E as coisas erradas você pode consertar, porque você tem a sabedoria, a capacidade para agir. E passa como filho de Deus a ser detentor da herança divina, porque o filho tem tudo que o pai tem. Então tudo é dado a ele, como diz o próprio Jesus, né, ao filho, porque ele chegou a essa maturidade, ele vai saber lidar com a herança. Herança é com tudo, com todo o poder divino, com toda a reserva divina, que é infinita, está à sua disposição. Então ele tinha capacidade, por exemplo, Jesus, de resolver todos os problemas, tinha capacidade de resolver todas as necessidades, de prover todas as necessidades, sejam lá necessidades físicas, de comida, de alimento, de bebida, de doenças, né? De perguntas, logo interrogações filosóficas, teológicas, tudo ele tinha a verdadeira e a maturidade, a resposta devida. E tinha um domínio total sobre a natureza. Aquilo que não estava visivelmente à disposição, ele fazia acontecer. De 2 pães, de 2 peixes, 5.000 homens comeram, né? Mais de 5 pãezinhos, 5.000 homens comeram. Andou sobre as águas, teve domínio sobre as forças da natureza, silenciou as águas, deu nó nas ondas, no vento. Então tinha um completo domínio sobre tudo. E isso tudo porque ele descobriu o reino de Deus dele. Nós chegávamos a fazer aqui com vocês o diagrama, e se você quer encontrar a paz ou o nirvana, a tal da cidade de Jerusalém, a paz, o reino de Deus, a condição de filho do homem, dentro de você, que é o nirvana, que é o céu, né? Se quiser encontrar o nirvana, o céu, você tem que fazer 2 estágios importantes na sua vida. Primeiro, orar, no sentido mais profundo de meditar, sair da periferia e entrar no centro, e vigiar para não cair em tentação. E esse vigiar, nós temos 2 formas. Primeiro, praticar a caridade, porque você está em grupo, você está em sociedade, e ficar atento para não ser tentado ou cair nas armadilhas desse encontro com o outro, né? E esse outro pode ser encarnado ou desencarnado, nas armadilhas para você ser pedra de tropeço, para você cair, né? E as armadilhas da vaidade, do orgulho, da ambição, do proselitismo, de querer fazer grupo, de querer dominar as pessoas, né? De achar que você é o melhor mestre, que sem você não há resposta, não há solução.
que a verdade passa por você. Então, para você chegar a essa realização divina, você tem que fazer esses dois caminhos, orar e vigiar, ou meditar, entrar no mundo interior, e o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, está dentro, e assim, não ir para nada que é exterior, não buscar mestres exteriores, pode até buscar mestres interiores como um GPS, como uma seta que vai te indicar caminho, vai te dar uma orientação, mas a realidade é que você tem que buscar dentro de você. E fazer isso, esse recolhimento, entrar em si, como fez lá o filho pródigo, e entrando em si, refletiu e partiu para o Pai. Então, e quando se parte para o Pai, neste caminho de volta, você tem que partir para o Pai fazendo esse tricô, essa costura de recolher, meditar, orar, ao mesmo tempo agir. Recolher, meditar, orar, ao mesmo tempo agir. Agir servindo, ajudando a comunidade, logo ajudando a igreja. A comunidade é aqueles que se reúnem com ideias, com as mesmas ideias, com os mesmos princípios, etc. Né? Ajudar as pessoas, os necessitados, os aflitos, né? Consolar. Ou melhor, como diz o Evangelho, pregar o reino de Deus, ser mensageiro para eles, né? Mas ficar atento para não cair nas armadilhas. Porque o mundo vai te perseguir, o mundo não quer te perder. Ele quer, como num imã, te manter atraído aqui. Aí vem o ensino de hoje e fala que o poder para se estar com Cristo é que quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele vai estar presente. Ora, mas nós acabamos de ver, não vá, não crede, está dentro de nós. Agora já está dizendo que precisam de 2 reunidos. 2 reunidos já dá a ideia de fora. Apesar de estão reunidos, estão num laço, apesar de, como no versículo acima fala, quando 2 concordarem com uma ideia, ou com algo, seja lá o que for, ou qualquer coisa, e concordarem com isso, e pedir, será feito pelo Pai, mas precisa de 2. 2 ou 3. Mesmo essa expressão 2 ou 3, que eu fiz questão de pesquisar, ela, diz um professor de cultura talmúdica, quer dizer, das interpretações bíblicas no judaísmo, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, seu nome é Daniel Boyarin. Ele tem um livro muito interessante, um livro técnico, profundo, acadêmico, chamado Israel Carnal, é o nome do livro. E esse professor, em certa passagem, numa nota de rodapé, usando uma expressão do Talmud que também fala 2 ou 3, ele bota uma nota de rodapé e diz assim, essa expressão é semítica, e essa expressão significa não 2 ou 3, significa vários. Mesmo vários, é a ideia de menor, de um grupo reduzido. 2 ou 3 é um grupo reduzido, porque senão falaria 1000, uma multidão. Mas mesmo um grupo reduzido, logo, é interessante que aí não está falando da igreja toda, porque quando 2 estiverem concordando com a mesma ideia, será concedido. E quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Cristo vai estar presente, logo, mesmo 2 ou 3 sendo vários, esse vários dá a ideia de menor parte. Então nós não estamos falando não de uma igreja total, mas nós estamos falando de uma igreja, não é pelo número, e sim pela qualidade. E tem que ter uma qualidade, se reunir em nome dele, e nós já vimos em nome dele, é na vibração dele. E quando você está unido na vibração dele, aí as coisas acontecem. Agora, é interessante que não está se falando, então, volta a dizer, para a igreja como um todo. Oxalá fosse a igreja como um todo. Mas, como o próprio Senhor já sabe, em que a maior parte da humanidade tem uma zona de lucidez muito limitada,
Como é que a gente pode chamar a zona de lucidez? Tem um escritor chamado Paul Gibier, ele tem um livro chamado Análise das Coisas, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele fala dessa zona lúcida, ele dá uma imagem muito interessante. Então ele imagina um foco de luz que a gente vê de noite, né? Um foco de luz, aí você vê direitinho aquele foco, né? Aquilo retinho e tal, aquela luz, e só naquele foco é que tem luminosidade, para cima, para baixo, é tudo treva. Então só onde está o foco é que é a lucidez. A maior parte, quando você olha para o céu, quando tem um raio, né? Um raio não, como é que dá o nome? Um foco de luz, né? Que às vezes é aquelas pesquisas de avião, né? Da aeronáutica, né? Que joga aquele foco de luz. A totalidade, a maior parte é treva. Só um raio de luz. Então, normalmente, é assim na humanidade. São poucos, muito poucos, que fazem a diferença, que são excepcionais. Mas mesmo assim, vai para fora. Porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estarei presente. Aí se for um só. Mas o reino de Deus não está dentro de nós. Quando Jesus veio aqui, ele não era um. Depois, com 30 anos que ele constituiu os apóstolos, e se os apóstolos não quiserem participar, ele não teria capacidade? Precisava ele estar com Pedro, ou ele estar com João, ou estar com Tiago, ou com outro, ou com Maria, para ele poder ter poder? Não. Se está dentro de nós, por que tem que ter o outro? Então nós temos o dentro de nós e nós temos o exterior. Onde está o reino de Deus, então? Dentro de nós ou também no exterior? Tem muita coisa assim para a gente pensar aqui nesse texto. Eu separei algumas passagens que mostram esse tema. Por exemplo, no Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tomé foi um desses textos encontrados nas escavações de 1900, nas escavações não, não deixa de ser escavações, né? Nas pesquisas arqueológicas no Egito em 1945, então foi encontrado esse texto que estava perdido, e ele vem lá com 114 frases extraordinárias, falando coisas interessantíssimas. Por exemplo, são 114 frases. Eu destaquei a de número 30, o versículo 30. Aonde há 2 ou 1, eu estou com ele. Agora está falando em 1. 2 ou 1. Vamos pegar uma outra frase. Agora também de Tomé, no versículo 48. Se 2 fazem as pazes numa casa, dirão à montanha, mova-te, e ela moverá. 2 unidos numa mesma casa, e aí essa mesma casa pode ser a casa de morar, de residência, pode ser o templo, não é isso? Pode ser o templo que você frequenta, não importa. 2 reunidos, quando eles estão em paz, quer dizer, eu falei que a paz é o resultado do amor, a gente já vem trabalhando isso já há algum tempo, quer dizer, logo eles já chegaram ao amor divino, a essência divina, e o resultado é a paz. Quer dizer, quando 2 chegam no resultado que é a paz, quer dizer, estão transbordando de amor, e o amor é Deus. Se Deus é amor, quando você está rico em amor, você está rico de Deus. Aí nesse exato momento, você tem o poder divino, você tem o amor, Deus é amor, e você pode dizer para essa montanha, vai para cá, vai para lá, e ela vai se mover. Muito bem. Existe uma outra ainda frase de Tomé, muito interessante, é a do versículo 77, que diz assim:
se rachardes a madeira, eu estarei lá. Se erguerdes a pedra, lá me encontrareis. Tomé 77. Então eu levanto a pedra, lá está Cristo. Racha a madeira, lá está Cristo. Então ele está em toda parte. Ele está em toda parte. E mais do que tudo, dentro de nós. E se alguém disser ele lá, ele acolá, não vá, não crede. Vamos ainda guardar essa informação e vamos pegar uma outra, né? Que diz: se a realidade está dentro de mim, em toda parte, está na madeira rachada, está debaixo da pedra, está dentro da pedra, está dentro de mim, mas ao mesmo tempo, aonde há dois, eu estou presente. Mas também diz Tomé, aonde há um, eu estou presente. Então fica bem claro que quando há um, é internamente. O reino de Deus está dentro de nós. Quando há dois, é externamente. Então o reino de Deus também está fora de nós. Só porque, e quando tiver dois reunidos, eu estarei no meio deles. Só que ele está dizendo que externamente precisa ter a seguinte ordem. Externamente. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Então, externamente, o reino de Deus se manifesta quando há essa unidade. Só quando há, então, unidade, que significa que significa amor, quando há afinidade, é que o reino de Deus está externamente. Porque, no fundo, ele só está internamente. No externamente é quando os dois já estão em unidade. Para os dois viverem em unidade, um concordar com o outro, eles têm que ter afinidade. Logo, para ter afinidade, tem que ter amor, tem que estar já na maturidade de discípulo de apóstolo. Esses dois daqui de fora, dois ou três, ou vários, mas sempre em termos de menor parte, eles já precisam estar na grandeza de filho do homem, na grandeza espiritual, para poder fazer com que eles possam se unir. Porque ninguém se une perfeitamente, ou melhor, ninguém chega, quando dois numa casa chegarem às pazes, podem dizer para essa montanha se move, ninguém chega a esse estado de perfeita paz, Jerusalém, cidade da paz, reino de Deus, filho do homem, ninguém chega ao nirvana, ao céu, em estado de perfeita harmonia. Ninguém pode viver nesta paz um com o outro se não está nessa perfeita harmonia. Senão vai haver sempre um peso. Mesmo assim é um desnível, Maria e Jesus, porque ela não é da grandeza dele. Ela ainda tem que chegar à condição dessa plenitude. Ela pode ser perfeita com relação ao nosso planeta, mas não a grandiosidade da perfeição crística. Isso nos fala as revelações. Tanto que é verdade que ela aponta para ele. Quando houve a falta de vinho, ela manda os servos prepararem as talhas e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Ele é a referência. É muito interessante que é uma pintura da cruz de São Francisco, aquela cruz que fala com ele, com São Francisco, né, e que manda ele ir pregar o reino de Deus, né, reconstruir a igreja. Maria está do lado de João Evangelista, e os dois estão com as mãos apontando em direção da cruz, ou melhor, em direção de Jesus.
Não somos nós a referência. A referência é Ele, Cristo. O nosso nível, a referência é Cristo. Se você estiver na Índia, você fala, a referência é Buda. E se você estiver nos muçulmanos, você fala, a referência é Alá. Tudo é a mesma coisa. Mas eu quero dizer que, falando de cristianismo, e nós estamos, o foco nosso, o texto evangélico é cristianismo, então o foco é o Cristo. Mas acontece que para que dois vivam nessa perfeita paz, nessa perfeita harmonia, ao ponto de, como diz Tomé, pode dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá, tem que estar nesse estado de paz, de felicidade, de harmonia. Eles já precisam internamente estar assim para poder se unir. Mas se tiver um só, porque nós acabamos de ler em Tomé, onde há dois ou um, eu estou com ele. Ele também está no um, porque ele também está presente dentro de todos. Então só basta um, não precisa dois. Mas por que o texto fala em dois e três? Realizando todo um trabalho exterior. A própria frase que acabamos de ler aqui, ó, de Tomé, né, no versículo 30, aonde estiver dois ou um, eu estarei. Então ele está no um. Então vamos esquecer o 2, o 3, basta ter um. E é tão verdade porque está dentro de nós. Um. E que quando acontece desse caso do 2, ou do 3, ou de vários, ou de um grupo, e se eles estão afins, eles tiveram de passar primeiro pelo 1. Porque senão há uma defasagem. Eles, para chegar a esse nível de perfeição, de estar com Cristo, ó, se eu vou estar no meio deles, é porque chegamos à estatura crística. Chegamos ao tal do céu, Nirvana, Reino de Deus, Filho do Homem, chegamos à tal da humanidade plena, 100% humano. Mas por que 2 externos? 3, vários, dando essa ideia de exterioridade. Afinal, ele não disse, não vá, não credes, não sigais, porque ele não está lá nem acolá, está dentro de nós. Voltando para cá, qual o caminho que faz para a gente chegar à paz, ao nirvana, ao ápice da evolução, à condição de espírito puro? Como que a gente faz para chegar? Só tem um jeito de chegar nessa maturidade: orar, meditar, passando pela concentração, sair da dispersão e chegar ao centro, concentrar ou concentro, para aí você ter a visão ou a contemplação. A contemplação. Para você chegar a esse estado, então, da visão do tal do dia, o dia do Filho do Homem, onde você vai ter essa luz que vai brilhar na sua consciência, você vai compreender a vida. Para você chegar a esse estágio, começa com a meditação. Mas não adianta só orar. Não adianta só orar, porque é necessário também ajudar os outros. E ninguém dá um salto da meditação para o encontro crístico. É muito complicado isso. Pela própria tensão de não conseguir mudar a aparelhagem de uma hora para outra. Esse processo da limpeza da aparelhagem, dos corpos, que você só não tem um corpo físico, mas você tem um corpo astral, você tem um corpo mental, né? E o corpo espiritual mais alto, os muitos corpos. Até você fazer toda essa limpeza, a limpeza dos seus chakras, de todos os canais, fazer as aberturas, acabar com o seu preconceito e abrir a sua mente, isso demanda toda uma preparação que às vezes leva muitas encarnações. Muitas encarnações. E nesse processo de ir e vir, você se encontra com outro, porque ninguém vem aqui sem o outro. Já começa da própria lei da vida, que ninguém encarna sem ter pai e mãe.
Você já passa pelo encontro com o outro. Logo, nós não somos indivíduo, e o reino de Deus está dentro de nós, indivíduo, mas nós não somos seres separados. Nós somos seres coletivos, orgânicos. E nós temos que aprender a viver em organicidade. Daí, a origem da encarnação já se constitui a família, pai e mãe. Ninguém vem sem isso, é a base da vida. Ninguém nasce na escola, ninguém nasce em outro meio qualquer. Você nasce na família. Mal com mal ou não, família boa ou ruim, mas é na família. E mais ainda, ninguém consegue crescer, se desenvolver ou realizar qualquer coisa aqui na Terra se não tiver apoio do outro. Para aprender a andar, falar, comer, isso é o setor. Então, nós temos também uma organicidade, uma coletividade. E nós temos a individualidade. Por que essa racha? Por que ele primeiro fala que o reino de Deus está dentro de nós, depois fala coletivamente? Porque ele já sabe que mudar a humanidade como um todo é muito difícil. A tal zona lúcida é só um feixe de luz cercado de trevas por todos os lados. Assim é normalmente a humanidade. Quando vem alguém que compreende mais, é 1, 2, 3 que compreendem mais. Normalmente a maior parte está fora da zona mais profunda, ou compreende só mais vagamente, etc. Ou às vezes tem gente que nem compreende nada. Então, cuidado desse aspecto coletivo é muito longo e demorado. E você só pode cuidar do aspecto coletivo quando você internamente está bem. Porque se você não está preparado, como uma professora que não é preparada vai poder educar? Então ela tem que estar preparada para poder fazer o seu papel de educador. O missionário, ele tem que estar preparado em termos de evolução, ou tem que ter uma determinada zona de lucidez, para ele poder tentar de alguma forma passar isso para o outro. E a gente sabe como a força do exemplo sacode. Há um livro americano em que conta a vida de um homem lá que lutava demais, a força do exemplo, né? O exemplo que restaura, que transforma, que modifica. É mais ou menos assim a ideia do livro, do título do livro. E o que acontece é que ele queria e lutou muito, durante muito tempo, para conseguir parar de fumar. Lutou muito para parar de fumar e não conseguiu parar de fumar. Era uma vontade dele, mas ele não tinha força. As várias palestras, exemplos e casos não foram suficientemente fortes para demovê-lo desse seu vício, tirá-lo disso. Até que em 1969, o Louis Armstrong deu o primeiro passo na Lua. Acho que foi em 69. 20 de julho, né? 69. Então ele deu o primeiro passo na Lua. Aquilo passou ao vivo. Muita gente do mundo até disse que aquilo era mentira, que não era ao vivo, né? Que os americanos estavam tapeando. Hoje está devidamente provado que realmente foi lá, a chegada do homem à Lua foi aquilo mesmo. Não era um teatro. Então, quando ele viu aquilo na televisão, ele ficou surpreso. E ele pensou na cabeça, nunca eu poderia imaginar que o homem fosse pisar na Lua, de lá falar e transmitir esse negócio, suas palavras lá na Lua. E se o homem, com todas as suas dificuldades, veja no meu caso, que eu quero parar de fumar e não consigo, se ele já consegue essa façanha extraordinária de pisar na Lua, um caso muito menor que sou eu individualmente, de parar de fumar, eu não consigo. Então ele foi movido pela força do exemplo do Louis Armstrong e parou de fumar. Então a força do exemplo com a força pedagógica. Então o missionário, quando ele começa a encontrar dentro de si o reino de Deus, ele passa a ter essa força do exemplo, essa força da vivência, essa força de mexer com o outro para que o outro também vai buscar sua força dentro dele. Mas para isso ele tem que dar o exemplo.
Porque se ele ficar no seu quarto em oração e fecha a porta e sobe na montanha para orar, ou vai para uma gruta do Himalaia, e não estou dizendo que isso não é importante, disse Jesus, quando quiser orar, entra no vosso quarto e fecha a porta. E ele subiu na montanha e foi orar, né? Mas, se tudo isso é importante, todos esses retiros, essas meditações, as orações, volte e meia tem que sair de lá da Galileia e partir. E agora, para sair da Galileia, do jardim fechado da meditação e chegar à verdadeira realização, que é o verdadeiro objetivo da oração, da meditação, é chegar ao estado de paz, de nirvana, de felicidade, de luz, de compreensão, não tem outro caminho a não ser passar pela Samaria, que é a terra da vigilância. E aí Jesus, passando pela Samaria, e encontrou lá pessoas que eram leprosas. Senhor, capitão, tende misericórdia de mim. E ele teve. Eles ficaram curados. E nós falávamos que samaritano quer dizer vigilante, tem que ter essa vigilância da caridade. Mais uma vez é usado um outro samaritano numa passagem ligada a samaritana à caridade, que é na parábola contada por Jesus em Jericó. Havia uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Era a estrada mais importante de Israel. E nessa estrada, como passava o grande comércio, e ali ficava a grande coletoria de impostos de Zaqueu, por isso que dava muito dinheiro, e por isso que diz que Zaqueu era arquimilionário, porque a arrecadação era enorme. Ali por essa estrada também, onde tem muito dinheiro, tem muito ladrão. E aí o ladrão foi e espancou o sujeito. Não sabemos quem é esse sujeito. Se ele era bom, se ele era mau, se ele era alto, se ele era baixo. Se ele acreditava em Deus, se ele não acreditava em Deus. Apenas que ele foi espancado e ficou jogado na estrada. Passou um sacerdote ao judeu e viu aquele homem caído, não foi ajudar. Passou um levita, não foi ajudar. Passou um samaritano e parou lá para ajudar. E pegou aquele homem, cuidou das feridas dele, deu vinho para ele, passou óleos, essência nele, botou ele no seu animal, levou para a hospedaria e disse para o hospedeiro, cuida dele, e está aqui algumas moedas para você cuidar dele. E é no que precisar mais, coloca na minha conta, que a gente acerta. Então ele cuidou da pessoa ali naquele momento, e ainda foi previdente para ela, em termos da sua recuperação plena. E ele era um samaritano, quer dizer, um vigilante. Mais uma vez, a parábola do bom samaritano, quer dizer, aquele que fez bondade, logo bondade fez bem. O bem fulano só faz o bem, é humano. Chegar a essa condição de humanidade, de bem, de 100% homem, de lucidez ao ponto de ajudar, de saber que os recursos que possuía, o seu animal, o seu dinheiro, o seu vinho, o seu óleo, é antes de tudo para si, mas para o outro também que sofre. E por enquanto que tem um que sofre, você não pode estar feliz com vinho só para você, com óleo só para você, com animal só para você, com um tempo da vida só para você. E sim dividir a vida com o outro, aplicar a sua vida em benefício do outro, dar a sua vida, por dar a sua vida não é se matar, não, é colocar à disposição a sua vida pelo outro. E se preocupar com o seu pleno restabelecimento, deixando numa hospedaria. Agora, e não importa quem é a pessoa, porque na parábola todos os personagens estão identificados. O ladrão, um era ladrão, o outro era hospedeiro, o outro era sacerdote, o outro era levita, o outro era samaritano, o que estava caído é que a gente não sabe quem era. Não importa. Era do bem, era do mal. Não importa. Acreditava em Deus ou não, era judeu ou não, era gentio, não importa. É ajudar, é o outro que precisa da ajuda. E aonde há o outro que precisa da ajuda, não pode o estado de oração ser tão grande que não me tire de lá, que não me demova de lá como sacerdote. Eu estou no processo de pureza, eu não vou encostar nesse cara, eu não sei, ele já pode estar morto, eu vou ficar impuro.
E aí depois eu vou ter que passar por vários rituais de purificação. Por isso que eles não encostavam em nada, usavam uma capa por cima de si, porque podiam ter encostado em algo impuro, por exemplo, no morto, ou num animal morto, e depois precisavam passar por todo um processo de um ritual de purificação. Mas nada, e daí? Se é que ele tem esta crença, ele se dedicava, o outro cuidava, o outro tivesse morto, enterrava, porque ele merecia um digno enterro, e depois fazia um ritual de purificação. Se ele fosse um estrangeiro, cuidava dele, depois fazia a purificação. Se ele acredita nisso, agora não pode a purificação estar acima do bem do outro. O mais importante é o bem do outro. Então, você, para sair desse estado de meditação e chegar a essa realização pessoal, a verdadeira humanidade, você tem que servir. Tem que viver em grupo, em coletividade. Você pode ajudar um, como foi o caso desse, ou a 10 leprosos, não é isso? Ou eram 4.000 homens que estavam com fome, fora as mulheres e as crianças. Ou eram 5.000 homens, na outra passagem, que estavam com fome, fora as mulheres e as crianças. Ou era uma mulher que estava derramando sangue, ou era uma criança que estava atacada por obsessão, e era jogada de um lado para o outro, rangendo o dente. Ele desce da montanha da oração para ajudar. Ele estava no Tabor, todo em luz. Ele ficou transfigurado em luz e desce e encontra uma criança sofrendo. E o pai sofria. E o espírito que pegava essa criança também é um espírito sofredor. E ele cuidou do processo. Porque ninguém pode viver a felicidade da oração, da meditação só para si. E não se derramar pelo outro. Dizíamos aqui, numa das palestras passadas, como no livro dos gnósticos, eles colocam Zaqueu como um pneumático, ou melhor, um estado mais elevado. Quer dizer, aquele que vive no estado espiritual. Ele vivia em plenitude, tanto que ele estava no alto da árvore. Está no alto da árvore é um fruto, já é o fruto da humanidade, já é fruto, já é maduro. Já nesse caso, era uma figueira, dava floração interior. Jesus disse, olhando para ele, desça depressa, que hoje eu quero me hospedar na sua casa. Não adianta você ficar na grandeza e não descer. É necessário descer. Agora, quando você desce e vai se encontrar com outro, e vai se derramar em serviço, servir, e depois, quanto mais servir, dizer, sou inútil, no firmar do que é minha própria obrigação, porque a obrigação é servir o outro. Cuidado para você não cair quando estiver servindo. Achar que você é o melhor na caridade. Por causa disso, você então tem direito a ser candidato e as pessoas votarem em você, tá certo? E que você não vai receber ofensa, quase sempre você está ajudando, muitos vão te perturbar, vão querer te tapear, vão querer te enganar, e vai ser difícil, e você não adianta ficar dizendo, mas eu vim aqui ajudar, ainda sou sendo tratado assim. Não, você vem ajudar porque é um dever você ajudar. Se você é tratado assim, passe também a ajudar bem aqueles que te tratam mal. É dever desse que quer chegar à paz, fazer essa costura, perdoar, amar, compreender, servir. E não importa quem, era tanta gente em volta da casa de Pedro, em Cafarnaum, precisando de cura, que não dava nem para Jesus botar a mão em cada um, e foram ali para que ele impusesse as mãos, nem dava. Então ele passava e a sombra dele curava. Mas não importa os nomes, as curas, os fatos, o importante é que não tem como chegar à realização pessoal se não é através do serviço. E fazer isso sem querer proselitismo. Não adianta esse negócio da igreja que está dizendo assim, estamos perdendo terreno, é necessário fazer uma determinada ação, porque os crentes estão indo tudo para os evangélicos. Pouco importa. Os evangélicos tinham tantos por cento, agora já tem 50%. Os católicos estão perdendo terreno, aí vai a ação do padre, do papa, né? Vem e prega no local, faz santo, até agora nos Estados Unidos o Papa Francisco fez uma canonização, o cara pode dizer até muito legal, que era um pregador do século XVIII que foi canonizado hoje, né? Lá nos Estados Unidos. Mas, e para quê? Para fiéis,
Hoje o Papa Francisco deu um verdadeiro show. Ele pediu oração, orem por mim, mas até aí é muito normal, mas ele percebeu que ali na mesa tinha muita gente que nem orava, foi mais por um discurso mais político, ou porque era um homem assim de sucesso, né, no mundo, né, um grande nome no mundo. Então ele notou e falou assim: olha, pelo menos faça um pensamento bom para mim, não precisa orar não, mas dedica que eu realize alguma coisa boa, peça isso, né? Então, agora, o marketing não é aumentar a igreja. Aí você fala, mas a gente não deve aumentar a igreja, Jesus nos disse, ide pregai e levai a minha palavra pelos quatro cantos. Isso é verdade. E querer atrair a maior quantidade de... Sim, é verdade. E o bom seria que aqui o Regeneração tivesse com todas as cadeiras lotadas? Sim. Mas aqui está lotado de desencarnado. Lá tem gente tão boa ou melhor do que a gente aqui, também para falar. Eu não gosto muito desse negócio de ficar... você está falando para desencarnar. Eu falo a mesma coisa para 1 ou para 1000. Para 1 ou para 1000. Agora, independente disso, quando você começa a fazer determinadas coisas para poder ter público, é que você cai na normalidade. Aquilo que o professor Hermógenes chamava dos normóticos. Não, mas os do lugar comum. Então, o sujeito começa, para atrair o público, aqui nós vamos ter sessão de cura, pintura de não sei o quê, porque o sujeito vai ler a mão das pessoas, porque vai fazer isso. Aí, o fenômeno, algo assim que atrai, que sacode o interesse, caiu no campo da fofoca do além. Aí aquilo gera uma superficialidade, e o público é do normótico. Aqueles normais, forma a faixa do normal, que não é nem da imbecilidade, porque a imbecilidade, eu não estou nem aí para isso, não vou deixar aqui a minha cachaça para ver pintura mediúnica, ou daquele mais superior, que diz, não, mas isso eu já compreendo, já compreendo que o caminho, que o reino de Deus está dentro de mim, eu não quero lá participar disso. Você vai cair num público normal, é a maioria. Logo, isso que Jesus está falando, que vai realizar esse grande trabalho de sair do mergulho espiritual para chegar à realidade da paz, passando pelo processo da caridade, isso é a minoria. 2, 3, ou um pouco mais. Aí o exemplo que ele deu. E que pode ser um só também. Pode ser, não tiver jeito, vai um só mesmo. Onde tiver um, diz Tomé no versículo 30, eu estarei. Mas ele já fala da ideia de 2 e de 3 para poder falar do reino de Deus coletivo. Nós precisamos de criar igrejas, precisamos de criar comunidades para atrair esse grande público. E esse grande público, na medida do possível, começar a transformá-los, antes de tudo, pela força do exemplo, pela força do amor. Então, quando você constitui uma igreja, você pode ser só você sou eu, e sou muito bem preparado espiritualmente, então eu vou dirigir a igreja. Mas o texto pede mais. Se em vez de porque quando há um só muito bem preparado, ele está. Mas quando tiver 2 ou 3, nós vamos começar a aprender a viver em comunidade. E pela forma em que esses 2 ou esses 3 agem em termos de grupo, vai gerar nos outros a força do exemplo. Eles vão aprender pelo exemplo deles. Olha como que eles se tratam como irmãos, eles se abraçam, eles se compreendem, estão sempre um sorrindo para o outro, estão sempre dedicados, estão sempre com o mesmo propósito de ajudar. Aí você começa a ver, pelo exemplo da boa relação deles, que essa boa relação tem que ser derramada para toda a igreja. Aí você transforma mais 2, 3, mais 4 e vai aprendendo a viver em grupo. Só que quando nós estamos evoluindo, no nível em que nós estamos, que nós
caímos espiritualmente, abandonamos a casa do Pai e caímos numa terra estranha, como fala a parábola do filho pródigo, que nem a vagem dos porcos tinha para comer, não adianta eu querer sair e ajudar os outros. E lá, naquele nível, me reunir a um outro para ajudar alguém. Eu não estou preparado. Daí dizer Jesus, comece primeiro orando, sendo vigilante, buscando o reino de Deus dentro de você. Se alguém disser ele ali e acolá, não vá, vai para dentro de você. Agora, quando você estiver fortalecido nessa busca, aí você vai poder ajudar o outro. E aí, quando você une dois que têm o mesmo princípio, aí forma um organismo. E diz o texto que quando forma esse organismo, não é você o principal, não é o outro principal. Quando se forma esse organismo, Cristo é a cabeça. Porque o texto fala, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Logo eu sou a cabeça. Isso é a carta de Paulo, no capítulo 12 da carta de Paulo. Da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Quando ele fala que um corpo tem muitos membros, mas que todos esses membros são dirigidos pela cabeça. Então você tem o coração, tem o fígado, tem o pulmão, né? E a cabeça dirige todo o organismo. Assim também ele fala que no grande organismo da igreja, da comunidade, a grande cabeça é Cristo. Então quando você começa a reunir 1, 2, 3, reunir um não pode, quando você começa a reunir 2, 3 ou vários, aí você forma uma igreja. Isso que é a palavra comunidade. Igreja quer dizer comunidade, pensamento comum. Mas que necessariamente uma igreja não tem pensamento comum. Numa igreja, você pode ter o seguinte pensamento comum: todo mundo que é católico acredita no Cristo. Mas cada um acredita do seu jeito, na sua forma, com o seu nível, e brigam e tem uma opção de desavença, e eles têm que formar conselho para decidir o que deve fazer ou não. E quase sempre nesses conselhos, eles começam a dizer, impõem a verdade, e muitos desses conselhos, um não acredita no outro. Aí, inclusive, tem eleição. E se fosse unânime, é porque todo mundo está pensando a mesma coisa. Mas, por exemplo, foi escolhido o Papa Francisco. Não foi unânime. Foi a maioria. Outros escolheram outros. Então, nesse exato momento que é assim, não é o que esse texto está falando. Quando 2 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Quem decide é Cristo. Não é mais esse 2 ou esse 3. Se eu vou estar presente, é Cristo. Segundo, quando 2 estiverem concordes com uma ideia e pedir, vai conseguir. Mas tem que estar concorde com uma ideia. No concílio não havia isso. Por exemplo, em 325, quando houve o concílio de Nicéia e foi discutido se Jesus era Deus ou não, 248 votaram a favor de que Jesus era Deus. 2 não votaram. Esses 2 foram expulsos. Não houve acordo. Então, foge da ideia da maioria. Não se está falando isso. O que se está querendo dizer é sempre uma minoria. E é uma minoria de qualidade moral. De qualidade moral. Não está se falando de número. Não está se falando de número. Não é concorde porque pensa numa mesma coisa. Nós somos espíritas, todo mundo acredita na reencarnação. Pronto. Cada um acredita de um jeito. Eu acho que a reencarnação é um castigo. Só reencarna aquele que caiu. 99,9% dos espíritas acham que não. Que todo mundo nasceu simples e ignorante. E aí tem que passar pela reencarnação. Olha bem. Agora, eu sou espírita, acredito na reencarnação. Eles também. Temos ponto em comum e temos outros pontos. Não está concorde. Então não se pode falar em grande massa. O que ele está dizendo é quando você for formar um grupo, se você puder ter 2, 3, um determinado grupo, e esse grupo ficar afim de ideias, afim de propósito, afim de amor, afim de humildade, é essa força que atrai a presença do Cristo.
E vai ser a grande força de exemplo para transformar a coletividade. As grandes transformações coletivas não se faz por imposição, se faz por essa força desses homens de amor. Então, por exemplo, Francisco de Assis chega aqui e atrai o seu primeiro grupo. Aí arrasta milhares de pessoas. Então, observe o que é ter a ideia comum, pensamento comum. Chegando em Francisco. Francisco queria saber se a melhor coisa era pregar o reino, ir pelo mundo afora, fazendo caridade e pregando o reino, ou ficar meditando no convento. O que era melhor? Ele resolveu investigar. Diz a passagem, é muito interessante, que essa era a sua filosofia de vida. Essa era a sua filosofia de vida. Então, ele tomou a seguinte resolução. Está no livro Legenda Maior de São Boaventura, no capítulo 12, parágrafo 2. Ele pediu para que companheiros fossem atrás de Frei Silvestre, que tinha uma mediunidade louca, doido. São Frei Silvestre viu uma grande cruz saindo da boca de Francisco, essa grande cruz subindo aos céus e abraçando a humanidade. Ele pediu para que procurasse Frei Silvestre, mas também Clara, que vivia em retiro, para que elas interrogassem em oração o plano espiritual, ou no caso diretamente a Jesus, para saber qual era a melhor vida que ele deveria ter, a mais conforme para aquele momento. Viver em oração, ir para um convento, um mosteiro, ou viver pregando. E aí foram lá, procuraram o Frei Silvestre na mata, e o outro foram procurar Santa Clara na igreja de São Damião. E daqui a pouco chegou o Frei Mateus, Frei Maceu, e Frei Maceu veio dizendo: eu trouxe a resposta, Pai Francisco. Procurou ele e viu que ele estava orando. E estava orando, chegava a estar levitado do chão. Tanto estava orando, com tanta intensidade na sua oração. E aí Frei Maceu, quando veio, já tenho a resposta. Francisco baixou a vibração e disse: eu já sei qual é a resposta. Eu também pedi e encontrei a resposta. E sei que todos encontraram a mesma resposta. Que é que eu tenho que viver uma vida de oração, mas ambulante, indo pelo mundo pregando, fazendo a caridade. E aí essa vida franciscana. Repare, Frei Silvestre, Santa Clara e Francisco estavam em lugares diferentes, mas estavam reunidos. Eram 3, mas reunidos pela mente, num mesmo princípio, numa mesma ideia. Qual era o propósito? Qual é a melhor forma de servir Cristo? E a resposta veio a mesma para todas. O meu Pai que está nos céus, diz o texto que nós estamos lendo aqui de Mateus, fará acontecer. E fez acontecer, trouxe a resposta coerente de todos eles. Então, quando fala 2 ou 3 reunidos em meu nome, não precisa nem estar reunidos no mesmo lugar, mas no mesmo princípio, na mesma ideia. Vamos num exemplo ainda de Francisco mais extraordinário. Foi logo no início mesmo da sua vida, ele só tinha 8 amiguinhos. Já em 1220, ele estava com 5.000 frades. Está bem no início, ele só tinha 8 companheiros. Está no primeiro livro de Celano, nos capítulos 29 e 30. A história era a seguinte: eram 8, Francisco ensinou o que eles deviam de pregar, sobre a pobreza, sobre a castidade, sobre a obediência, e no mundo afora. E dividiu, como Cristo havia ensinado, em dupla. 2, como foi o caso de São Bernardo, de Frei Bernardo e Frei Egídio, foi para o caminho de São Tiago de Compostela. Os outros 2 foram para outro lugar, outros 2 para outro lugar, outros 2 para outro lugar. Foram por os 4 lados. Quando estavam lá realizando o trabalho de orar, de pregar, de ensinar as pessoas, né? De exemplificar a humildade,
Francisco sentiu o desejo de reunir eles, todos para conversar, para saber como é que estava o trabalho. E quando ele sentiu esse desejo, ele partiu para um ponto de encontro. Hoje é fácil, né? Você mete a mão no celular e fala, ó, a reunião tal dia, ou passa um e-mail, reunião tal dia, ou bota uma nota no jornal ou na imprensa, reunião tal dia. Pronto, está resolvido. Passa um WhatsApp, todo mundo, no grupo, né? O grupo dos frades, se todo mundo recebe a mensagem. Naquela época não era assim. Ele sentiu o desejo e foi para o ponto de encontro. Quando ele chegou lá, os outros 6 estavam, porque o outro estava com ele, né? Era da sua dupla, né? Formava ele uma dupla, né? Com o outro. Então, ele chega lá, os outros estavam, e vem a resposta. Todos, como Francisco, sentiram o mesmo desejo de se encontrar, para rever posicionamentos. O que estava certo, o que estava errado, o que precisava ser corrigido, onde foram mais fracos, onde precisavam ter um melhor empenho. Um teve o desejo, o outro teve também, ué. Pensamento acorde, unido, é isso. Trouxe mais um exemplo. Já lá para 1220, 1221, já fazia parte da ordem franciscana Santo Antônio. Santo Antônio, que era português, que era agostiniano, e deixou a ordem agostiniana para entrar para a ordem franciscana. E na ordem franciscana ninguém podia ter livro, ninguém podia pregar, ser teólogo. Pregar no sentido de teologia, só podia falar das coisas humildes, pobreza, castidade, obediência, não podia ter livro, não podia ser acadêmico. Francisco queria a humildade da humildade, dizer que o mundo já está cheio desses acadêmicos. Mas chegou Santo Antônio, e ele percebe que Santo Antônio tinha um viés, tinha uma capacidade diferente, Antônio de Pádua. E ele chamava na intimidade Antônio de meu bispo. Olha, ó, hierarquia, capacidade de compreensão, de teologia. E fez uma carta, que existe até hoje essa carta no museu, autorizando Antônio a pregar. Mas diz, não esqueça na pregação da ciência, de apresentar o mais importante, que é manter a humildade de espírito. Mas Antônio então começou a sua tarefa. E naquela época os cátaros estavam lá no sul da França. E Antônio foi com uma missão no sul da França para pregar, porque os cátaros eram vistos como hereges, né? Porque eles acreditavam em mediunidade, em corpo fluídico, em queda espiritual, então, em reencarnação. Então, Santo Antônio foi lá para pregar, mas dentro dos padrões franciscanos, sem perder o espírito de humildade. E um tema que ele resolveu pregar está lá no capítulo 19, versículo 19 do Evangelho de João. É a frase que João coloca, que estava na plaquetinha da cruz. Quando Jesus foi condenado, tinha uma plaquinha acima da cruz que dizia a sentença, o motivo da condenação. O motivo da condenação estava em 3 línguas. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E por causa disso, ele é nazareno e estava querendo ser rei dos judeus, pelo menos na condenação. E por causa disso ele estava então sendo crucificado. Em 3 línguas. Em latim, que era a língua dos romanos, dominantes. Era em grego, que era a língua mais falada na época, era a língua cultural, e o aramaico, que era a língua que se falava ali em Israel. E Antônio estava pregando sobre isso, junto com outros frades. E na hora que ele estava pregando, diz a passagem, eu selecionei aqui para vocês, está também na legenda maior, no capítulo 4, nos versículos 10, 11 e 14, legenda maior do primeiro santo franciscano, que é São Boaventura, evidentemente que depois de Francisco, diz que quando o São Antônio estava pregando lá na cidade de Arles, que nós estivemos lá visitando, uma cidade muito cultural, com muitos teatros, com muita música, muita poesia, quando ele estava lá pregando, quem aparece corporalmente não estando presente, porque estava lá longe na Úmbria, em Assis, e aparece corporalmente, Francisco de Assis.
Então basta um ou dois ou três estarem pensando com a mesma ideia, que o outro está presente. E pode estar até presente corporalmente. Deus faz acontecer. Em termos de uma materialização, de um fenômeno de efeito físico. Então, essa é a igreja menor. Não é a igreja do número, é da qualidade. Isso não aconteceu com os 5.000 frades. Era um grupinho, era Santo Antônio, era outro. Era no grupinho. Lá quando Cristo aparece para Francisco de Assis, só quem foi testemunha foi Frei Leão. É o número 2, 3, vários, um grupinho, os 8 primeiros. Agora eles têm uma força fantástica, porque realmente estão unidos, porque realmente se amam, de externamente, e porque eles chegaram à grande força de amor, a externamente se unir e causar no meio deles, não dentro deles. O reino de Deus está lá na Nicolás. Se alguém dizer, eis o Cristo ali, eis lá, não vá, não acredita dentro de nós. Mas agora o texto fala no meio deles. Quando 2 estiverem reunidos, ou 3 reunidos, o Cristo vai estar, além de estar dentro de cada um. Se rachar a madeira, eu estou lá dentro. Se levantar a pedra, eu estou lá embaixo. Ali eu estarei. Independente disso, ele está no meio. Está se falando do Jesus histórico. Esse Jesus histórico está sempre presente aonde há pessoas reunidas no amor. E essas pessoas que vão ser o grande motor da igreja, das igrejas, seja lá que igreja for. Pode ser a igreja de um centro espírita, pode ser uma igreja evangélica, né? Pode ser uma igreja católica. Então é muito interessante, agora eu fui visitar mais uma vez a igreja de São João de Latrão, lá em Roma. Agora em julho nós estivemos lá mais uma vez. E essa igreja é dedicada a 2 santos de nome João. A João Batista e a João Evangelista. São João de Latrão, onde que a igreja assinou lá a criação do Estado do Vaticano e perdeu as terras no mundo afora, né? Foi reduzida quando houve a unificação da Itália em 1870. Então também foi um lugar de grande perda da igreja. Mas ali na igreja de São João de Latrão não existia o Vaticano na época de São Francisco. Era só a igreja de São João de Latrão, ali que morava o Papa. Aliás, o Papa da época de São Francisco, a Inocêncio III, a gente chegando, entrando na igreja lá no fundo, está ele sepultado lá. Está em vida, assim a gente vê. É lógico que vê uma máscara, né? Mas está lá o Inocêncio III, que era o Papa que autorizou a ordem de São Francisco. E quando a gente chega lá, que a gente entra na igreja, que ela é toda em ouro e realmente maravilhosa e branca, e faz um contraste. Quando você entra na igreja, que você está no átrio da igreja, quer dizer, antes de passar pela porta principal, você só passa pelas colunas, e antes de entrar mesmo na igreja, você olha para o lado, quem você vê? Constantino. Constantino, que foi no concílio de Nicéia o imperador que deu ordem para que a igreja fosse uma das religiões oficiais. Então ele está ali presente, que ele é o autor da igreja como religião oficial. Então, rompendo aquele muro, já passa logo a imagem. Nós estamos diante não da igreja mística, mas da igreja oficial, que foi estabelecida pela ordem do imperador, que botou a espada e disse, vamos votar. Eu sou a favor de que Jesus é Deus. 248 votaram a favor e 2 contra. Então nós estamos diante de voto. Nós estamos diante de espada, de força do imperador. Que tem que ter bom sentido também, porque se não tivesse um cara desse, estava tudo perdido para lá. Tudo se perde. Se o ideal não se fixar aqui na Terra, e para se fixar aqui na Terra ele tem que baixar, tem que conviver com os normóticos, tem que se adaptar aos normóticos. Então é muito interessante, logo o átrio se deve ao poder do imperador. Aliás, a própria palavra Domingos era para ele, né? Domingos, imperador é o Senhor, Domini. E eles faziam esse jogo de palavras do Senhor, que é o Senhor Jesus, e o Senhor que se comemorava no dia de domingo, que era o dia do Senhor, o dia do imperador. Então, e quando você entra então na igreja, quem você vê?
De um lado e do outro, os 12 apóstolos. 12 porque eu estou falando de Matias. Judas não está ali porque ele não pertence mais à igreja oficial. A igreja oficial acha que ele foi para o inferno. A igreja oficial. Então aí você vai de um lado do outro, tem 2 atrás e assim vão indo os apóstolos. Lindíssimas esculturas em mármore, branco, e cada um falando da sua grande contribuição e do seu grande martírio. Cada estátua mostra isso. Essa é a religião oficial. Você falou, e daí? Por que você está falando isso? Porque do lado de fora, entrando, fora ainda que você ainda tem que atravessar por sinais, 2, 3 sinais ainda, de trânsito muito intenso, que tem que ter, além do sinal, a presença de um guarda para coordenar o trânsito e realmente parar o trânsito, para que as pessoas possam atravessar e chegar na igreja de São João de Latrão. E volto a dizer, naquela época não tinha o Vaticano, só 300 anos depois é que vai ser construída o Vaticano. Ali era a sede oficial. Do lado de fora, nós encontramos lindíssimo. E não em cor branca, mas em mármore de outra cor, mais escuro, São Francisco. São Francisco com os seus irmãos, os primeiros, os 12 primeiros. Agora não eram mais 8, já tinham 12. E que foram lá para pedir autorização do Inocêncio III para pregar. E eles estão do lado de fora. E é muito interessante que quando você olha de lá, você vê lá no fundo a igreja de São João do Latrão e a porta de São João do Latrão. E quando você chega dentro e olha para o lado de fora, é certinho, numa linha reta perfeita, Francisco. Mas do lado de fora, ele não é o legal, ele não é o oficial, ele não era padre. Está do lado de fora. Teve de vir pedir autorização para fazer o trabalho de pregar. E Inocêncio pergunta a ele, o que você quer para pregar? Ele, eu quero a sua autorização. Mas como é que vocês vão viver? Como é que vai ser a ordem de vocês? Toda ordem tem lá um mosteiro em que as pessoas vivem. Os de São Bernardo, os de Augustinho, os de São Bento. Como aonde vai ser o mosteiro de vocês? Nós não queremos nenhuma propriedade, não queremos nada. Mas como vocês vão viver de nada? De Cristo. Cristo é que vai nos ajudar. O Papa então foi muito, peraí cara, como que vai viver de Cristo? E na hora que vocês ficarem doentes, como vocês vão conseguir? Cristo vai nos ajudar. Aí o Papa falou, peraí, vamos fazer uma coisa. Vai meditar nisso. Vai orar lá diante de Nossa Senhora e pedir inspiração para saber se isso pode ou não. E se você me trouxer um bom motivo, eu autorizo. Vai pedir a orientação ao. E ao mesmo tempo veio o cardeal São João de São Paulo, e que falou para o Papa, mas como nós vamos dizer um não para ele se ele só falou da coisa de Cristo, que Cristo fez assim, foi no mundo, e foi no mundo pregando. Aonde que tinha uma empresa para manter aquilo se ele também não vivia no mosteiro? Veja, se ele está querendo, não é igual como Cristo fez. E se a gente disser não para isso, nós estamos dizendo um não a como foi o próprio Evangelho. Aí os outros cardeais ficaram abalados com o discurso do cardeal João de São Paulo. Mas ao mesmo tempo era uma loucura, vai viver como? A gente não vê acontecer aqui a tal da providência de Jesus dar para a gente comida. Quando a gente quer transformar a igreja, eles vão querer transformar de São João de Latrão para o Vaticano, eles vão querer, para fazer aquela igreja enorme, imensa, maravilhosa, riquíssima, vão fazer indulgências. As indulgências que vão explodir em 1517 com os 95 ínteres de Lutero, dizendo que aquilo estava tudo errado, as indulgências, era a igreja da glória contra a igreja da pobreza, da simplicidade do Cristo. Esse é um dos motivos do discurso de Lutero, mas é 300 anos depois. E para construir aquilo tinha de cobrar muita indulgência, e chegava lá o sujeito e falou, eu estou vendendo uma indulgência, um terreno no céu. Eu estou te livrando dos teus pecados. Você compra, vale tanto. Tinha de arrumar dinheiro, porque ele só tinha um jeito de conseguir fazer a igreja da glória com bens materiais, com coisas materiais. E Francisco só via falando em coisas espirituais, mas como dizer não, dizia João, cardeal João de São Paulo.
São Paulo é porque ele era do mosteiro de São Paulo, fora dos muros de Jerusalém, onde que São Paulo foi enterrado. Então, como fazer isso? Aí Francisco volta e diz: quando eu estava orando, eu recebi a seguinte parábola. Havia uma mulher que tinha os seus filhos, e ela vivia no deserto. E ela diz para os filhos: vão lá procurar o pai de vocês, o pai de vocês é o rei. O pai de vocês é o rei. Eles estavam passando necessidade, vão lá procurar o rei. E o rei tem uma corte muito grande. E quando vocês chegarem e disserem de quem vocês são filhos, e ele, já que ele alimenta aquela corte toda, que não são os filhos dele, imagina o que ele não vai fazer por vocês que são filhos dele. Então vai lá, diga para o rei. E o cardeal se curva mentalmente, espiritualmente, diante dessa grandeza de Francisco, porque o rei é Cristo. O rei é Cristo. E toda vez que um filho de Cristo está com necessidade e o procura, por que ele não vai te ajudar, se ele é o rei? Essa foi a explicação. Ele não pôde dizer não, ele autorizou a ordem. Mas eles foram então pregar, não teologia, mas aquela igreja da simplicidade, da humildade, de volta ao cristianismo do Cristo, tomado de amor. Mas repare que é um grupo. Quando a gente vai lá, a gente vê bem um grupo. Eram 12. Estavam alegres pulando, a estátua é imensa, e mostra eles alegres pulando. E quando nós estávamos chegando lá, eu falei para a Regina, minha esposa, mal que a gente desceu do ônibus, o ônibus parou ali na praça, e a guia diz: olha, é aqui a igreja de São Dilatrão, desçam rápido que a gente não pode parar no trânsito, desça rápido. Eu falei: nós já estamos aqui na porta, pode abrir que nós vamos descer. E ela olhou para a igreja, falou: nossa, que igreja bonita. Você olha para lá que você vai ver Francisco com um passarinho na cabeça. Ela: como? Você vai lá o passarinho na cabeça dele. E nós fomos indo. Eu falei: mas isso é uma estátua. Eu falei: não é uma estátua, é um passarinho de verdade, pode fotografar, você vai ver cada hora ele está para um lado. Está te dando o exemplo, a presença do plano espiritual. Na estátua, mostrando isso para as pessoas. Depois o passarinho levanta, daqui a pouco o passarinho volta, o passarinho mora na cabeça dele. Às vezes que eu visitei lá, sempre o passarinho está lá na cabeça dele. Então, onde estiver 2 ou mais reunidos, em meu nome, quer dizer, nesse espírito de vibração, eu estarei presente. É lógico que também você pode chegar lá, não está o passarinho, porque é o Cristo interno. Mas o que estamos querendo dizer é que, ou é o Cristo da história, é espiritual, é uma força espiritual, como diz Pietro Baldi. Mas é essa ideia de que eles, para contagiar a humanidade, aquele grupinho, e era um grupo menor, não é a igreja do número, é da qualidade moral, é um grupo, então tomando 2, 3, 12, 8, 4, tudo bem? Mas eles é que têm a tal força, que eles estão em unidade, só pensavam: vamos nos encontrar, iam para o ponto de encontro, todo mundo pensava no mesmo ponto de encontro, todo mundo se achava. Acabamos de ver isso. São esses que transformam, que mudam. Mas para chegar neste nível de se encontrar externamente e o Cristo no meio deles, no símbolo do pássaro ou do espírito, né, tem que antes fazer esse caminho interno. Daí dizer Pietro Baldi que a evolução aqui no nosso mundo, depois da queda, a evolução é individual. Mas se a evolução é individual, por que a caridade? Porque diz Kardec: fora da caridade não há salvação. É individual, cada um dentro de si, mas ninguém realiza esse processo sem ajudar o outro, sem colaborar com o outro. No início, dando o que você pode, uma sacolinha de alimento, um pão, um olhar, um sorriso, até um dia você poder dar luz, dar exemplo espiritual. Mas isso começa com qualidade, é um número menor. E tem uma outra função também esse, que é o versículo anterior, porque eu fui analisar de baixo e não analisei o versículo de cima, porque eu tinha de preparar o terreno, para a gente entender o lado da disciplina. Porque também tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
E ele está falando isso não só para os apóstolos, que eram mais amadurecidos, mas depois para esses grupinhos reduzidos, que formam igrejinhas, centros espíritas, evangélico, romano, anglicano, budista, seja lá o que for, grupinhos pequenos, reduzidos, que fazem essa grande transformação da humanidade. É porque os versículos anteriores falam em disciplina. Se teu irmão errar, vai até ele e fale do erro. Se ele continuar errando, pelo bem, pega mais 2 testemunhas e vai falar com ele. E se ele continuar errado, vai à igreja e comunica. E a igreja vai ter que tomar uma providência. Quando eu falo vai à igreja e comunica, não é eu chegar aqui, eu já expliquei isso, e contar para todo mundo, o externo fez uma coisa errada. Não, é vai à igreja, vai à cúpula, vai esse grupinho, esses que têm força de amor e decisão, e comuniquem para ele o que aconteceu. Você fez uma tentativa e não conseguiu reunir o seu irmão no bem e no perdão. Fez uma segunda tentativa com testemunhas e não conseguiu. Agora você está apelando para a igreja. E por que tem que apelar para esse grupo? Porque ele faz parte da comunidade, ele pode levar tudo a perder com mau exemplo. Nós estamos vendo isso acontecer em partido político. Um pode contagiar pelo mau exemplo, 1, 2, 3, pode perturbar toda a história de um partido, não é assim? De um partido político. Né? Então uma laranja podre pode estragar a caixa toda. E quase sempre as pessoas fazem a referência para o negativo. Se aparece um criminoso dentro da igreja, a igreja dá conta daquele criminoso, daquele bandido, daquele traficante, daquele... Então, daquele ladrão, da propina. O mal passa a ser grande exemplo. Fica uma zona de treva, não de lucidez. Então tem que agir rapidamente. E esses que são tomados de amor, eles vão agir rapidamente, tirando o poder de comando daquela pessoa da comunidade. Não é expulsando ela da comunidade. Nós não temos direito de expulsar ninguém. Centro espírita é porta aberta. Mas a própria comunidade, de alguma forma, vai falar com o irmão: o seu procedimento não está correto. E aí o que você está fazendo pode levar a igreja a se perder. Então aquela função que você tinha de dirigir a reunião mediúnica, você não vai mais. Aquela função que você tinha de fazer palestra, por enquanto, você não vai mais. A casa é sua. E continuar tratando ele com muito carinho. E falar isso não na frente de todo, individualmente, no particular, com respeito a ele. E ele poderá continuar frequentando a casa, mas sem a voz de comando. Feito porque eles que fazem amor. Então tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Quer dizer, o céu vai autorizar, vai aprovar a sua conduta. Porque sabe que a manutenção da igreja, a disciplina da igreja, da comunidade, seja de comunidade de que religião for, é importantíssima para a transformação moral da coletividade. A porta aberta daqui permite que muitos entram e façam o seu aprendizado, ou que comece a perceber a zona lúcida. Então tem uma função social, tem uma função evolutiva, tem uma função então biológica a sua existência. Então tem que preparar o terreno. Então tira ele. E aí o que você fizer aqui vai ser aprovado pelo céu. O que interpretar o mal, e aqui chegamos já ao fim da palestra, o que interpretar o mal é que eles vão fazer isso, ligar e desligar na terra, é botar a pessoa no céu ou botar a pessoa no inferno. Não. Ninguém aqui tem autorização nenhuma para condenar ninguém, nem levar ninguém para o céu, nem levar para o inferno. Isso não faz parte das Escrituras. Apenas está dizendo o seu procedimento, a sua forma de proceder diante de um processo de disciplina, diante de um processo de erro, etc., que precisa ser cuidado. Daí João, no capítulo 20, versículo 23. Todo pecado que for perdoado aqui será perdoado no céu. E todo pecado que for retido aqui, todo erro que for retido aqui, será retido no céu. João capítulo 20, versículo 23. E que esse mesmo versículo que ligar aqui vai ser ligado no céu, que está dando a todos, foi dado em particular para Pedro. Está em Mateus no capítulo 16, versículo 19. Pedro, o que você ligar aqui será ligado no céu, o que você desligar vai ser desligado. É apenas trabalhar junto com o alto. O que você faz, o alto concorda. Se você ligar, o alto concorda. Convocar alguém para o trabalho, ele concorda.
Se você desconvocar alguém, o alto concorda. Só no sentido disciplinar e moral, é nesse sentido. Não é para condenar ninguém para o céu, para o inferno, que ninguém tem. E mesmo nesse sentido, quando você fala, vou agir de tal forma, vou tirar essa pessoa desse setor, vou colocar no outro, ou vou tirar ela do setor de comando, ou vou dar a devida orientação assim. Mesmo nesse caso, você não age como pessoa. Porque como pessoa, não tem força nenhuma. Você age, antes de tudo, como apóstolo, que tem a função de agir em nome de Deus. Então tem uma frase de Paulo que ele coloca: sou escolhido para apóstolo, e tenho o perfume do Cristo para aqueles que querem a salvação, e o cheiro da morte para os que vão se perder. Mas, nesse caso, quem, diz Paulo, quem poderá agir com essa força? Nós temos essa capacidade, mas quem? Então ele coloca isso, é Cristo, é Ele que é a eficiência de Cristo que age em mim. Então ele passa para Cristo. Então ele não está nem dizendo que é a função do homem, ou mesmo desse grupo, 2 ou 3 que faz. É que quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Cristo, ele está no meio, a ação é dele. Externamente, é o homem que fala, é o apóstolo que fala, é o servidor que fala. Por quê? Porque ele está na função. E se ele não estiver nessa função, ele não é organização da igreja, da comunidade. Isso não cabe a qualquer um fazer, e sim aqueles que têm a capacidade de direção, para ser símbolo, como diz Paulo, símbolo da verdadeira função que é a cabeça, e a cabeça é Cristo. Então é um texto que ele é muito simples, mas que traz essa aparente dificuldade pela colocação do interno e do externo. E é fácil. Por enquanto que você está em evolução, você tem que buscar dentro de você, mas sempre costurando com o lado externo, ajudando o outro. E sempre que você chegar à excelência do amor, você vai dar a grande força do exemplo. Porque nesta hora, o teu exemplo vai embutido de uma força magnética impressionante. Porque mais do que o teu exemplo, vai essa força magnética que é a presença do Cristo naquele grupo. Muita paz.